Já disse no primeiro vídeo, esse site W13 Schools, ele é o meu guia, né? É onde eu busco as informações todas e por onde eu vou estudando. Eu vou apresentar para vocês a maravilha que ele é. Vão aprender HTML. Ele vai começar com um tutorial básico, um inglês que é aplicado no site, é um inglês bem comum, bem simples. Eu acho que esse é realmente o intuito. Ele não tem enchimento de linguiça, vamos dizer assim, nos textos. Os textos são bem diretos. Ele explica aqui de uma forma geral o que é um HTML, né? Que HTML é uma linguagem padrão de marcação para páginas web, ou alguma coisa nesse sentido. Com o HTML você pode criar seu próprio site. HTML é muito fácil de aprender. Comece já. Estou traduzindo o que eu entendo, né? Não sei tanto inglês assim, não. Bom, aqui nada mais é do que o exemplo que nós já tínhamos dado lá, só que ele coloca esse comentário aqui no início, porque quem acompanhou a evolução do HTML vai lembrar que esse cabeçalho, essa informação aqui para a interpretação correta pelo site, ela já foi bem mais longa, já chegou a ter várias linhas, onde se colocava diversas informações. Hoje é simplificado, agora no HTML5. É muito legal, depois você busca aí história sobre o HTML, sua evolução, mas aqui o que a gente tem interesse é a aplicação direta, que a história depois a gente vê como é que fica. Bom, ele retratou aí HTML, a tag head, cabeçalho, título. Ele trouxe praticamente o que nós colocamos. A única coisa que tem diferente aqui, que ele não colocou pra gente, é o P de parágrafo, né? Quando ele quer fazer um parágrafo, ele coloca o P. O que que esse parágrafo diz que vai fazer? Aí, o que que a gente tem? A gente tem aqui embaixo, no, em algum lugar aqui, nós temos as referências. O que que são referências? Referências aqui, ele diz o seguinte: aqui você vai encontrar todas as tags, todas as informações, todas as referências de HTML. É como se fosse um grande resumo. Então nós vamos começar por aqui, porque ele vai trazer diversas coisas que é o cerne do aprendizado, né? Que o do restante é você saber usar as informações no lugar certo e vendo as aplicações de cada tag. Qual o efeito que ela causa no seu arquivo e como qualquer uma outra linguagem de programação, para quem já estudou linguagens de programação de uma forma geral, você tem que só aprender a sintaxe dos objetos que existem dispostos na linguagem, né? Como numa linguagem portuguesa, por exemplo, na língua portuguesa, você vai aprender ela, você vai aprender que existe o sujeito, o verbo e uma ação, uma descrição de alguma coisa, e você tem que saber montar as frases a partir disso. O restante é só criatividade. Você conhecendo a sintaxe portuguesa, você escreve qualquer texto. Assim como você conhecendo a forma de se usar as tags do HTML, você escreve qualquer coisa. De uma forma resumida, eu indico uma visão sobre essas referências, embora aqui elas não estejam seguindo uma linha de aprendizado. Quando você precisar de alguma referência, de alguma coisa, você pode recorrer aqui. Por exemplo, nós vamos colocar aqui algumas informações que não vão aparecer no texto, que a gente quer simplesmente fazer um controle, né, uma documentação no nosso arquivo. Então a gente vai usar as tags
de comentário, que começa e termina. Note que HTML, as tags, elas geralmente vão seguir esse caminho. Elas começam e terminam com alguma coisa. Vou botar aqui, ó, aqui ficam as informações gerais que não ecoarão no documento. A gente salva aqui, cliquei no botão errado para variar, salvou. Aqui tínhamos carregado aqui na outra abinha o arquivo, esperar o computador decidir. Note que ele não mudou nada. O que nós colocamos lá entre aqueles sinais de comentários que nós vimos lá na referência, eles não ecoam para o texto lá no navegador. Então, toda vez que a gente quiser fazer algum tipo de comentário, a gente vai usar esses símbolos que estão marcados aí. Voltando lá na nossa referência, como eu disse, aqui não segue uma linha reta, né? Uma linha de aprendizado, que vai ficar aí na nossa mão aí para apenas consultas. Quando a gente precisar, que a gente estiver fazendo alguma coisa, que a gente quiser alguma informação a mais, a gente vem aqui e busca. Mas para isso a gente vai primeiro saber de algumas coisas que é possível ser feito. Então a gente vem aqui, ó, HTML, nós estamos na referência, a gente quer ir lá no tutorial. O tutorial, a primeira parte, nós já cobrimos praticamente tudo, com aquelas informações básicas que nós passamos. Ele tem algumas ideias aqui, depois você dá uma olhada com mais calma, ele aponta alguns certificados, dá algumas ideias para você implementar seu site, muito legalzinho. Bom, tem aí o texto e uma aplicação. Bom, essa informação aqui de cima, ó, é uma declaração que define o tipo de documento que será usado. Ou seja, essa anotação que a gente faz aqui, exatamente, ele está dizendo que o documento é um documento HTML5. Os comentários. A próxima tag é o documento, é o mestre, né? Onde começa realmente o HTML. A head, ou seja, a cabeçalho, é onde ficam as configurações. Contém elementos que contém meta information, informações acima, informações maiores sobre o documento. O título é aquela situação que eu já mostrei para vocês, que aparece lá na cabeça do web browser, quando você abre a página, barra de título. O body, que é a parte do corpo, né? Aqui ele está botando as duas tags, a gente usou H4, que segue a mesma linha, né, que define o tamanho do elemento que a gente está usando. Geralmente eles são 6 usados para cabeçalho. Se a gente quiser botar um subtítulo, a gente vai diminuindo o tamanho. Ou seja, vamos fazer uma modificação aqui. O 1 é o maior e o 6 é o menor. São tags que têm que ser começadas e fechadas. Então sempre vai ter o início e o fim. Geralmente as tags que atingem, né, que deixam seu efeito ao longo do texto, eles precisam ser fechados para que aquele efeito seja cortado. Note que eu botei aqui H1 barra outra barra H1. Fechei, eu vou botar aqui, ó. Eu vou botar HTML apenas aqui embaixo. Que eu vou botar aqui um título de boas-vindas. Vamos salvar
carregar para poder ver o resultado. Veja que ele apareceu bem grande aqui, boas-vindas apareceu pequenininho. Ou seja, o 1 é grandão, o 6 é o pequenininho. Agora, digamos que eu pegasse esse H6 aqui, o fechamento, e omitisse ou colocasse ele lá embaixo. Olha o que ele ocasionaria. Ele pegaria todo o texto, até encontrar o fechamento, ele transformaria em H6, em tamanho 6. Se eu suprimir aqui, para nós, provavelmente não aparecerá mensagem de erro, mas se você tivesse usando uma ferramenta que tomasse conta desses detalhes, ela iria te indicar um warning, né? Ou preste atenção aqui, não vai ter erro, mas isso não vai ocorrer do jeito que você espera, porque você colocou o H6 aqui e não fechou. Como você não fechou, ele foi embora, transformando todo mundo que vinha depois dele. Ele transformou todo mundo, porque ele está ativo. Para ele parar de ocasionar uma ação no restante do texto, eu tenho que indicar para ele que, ó, sua ação vai ser só até aqui. Então eu coloco aqui e ele acerta logo todo o restante. Ele só atinge aquele trecho que a gente está pedindo. É claro que se eu quiser escrever um texto todo em H1, por exemplo, como eu já disse, se eu não estiver usando no caso aqui eu tenho que tirar o H4 e o H6, né? Se eu tiver usando o bloco de notas, como a gente está usando aqui, ele não faria diferença para ele, ele não vai indicar nada, não vai ter uma ocorrência. Agora, se eu estivesse usando um programa que realmente te desse algumas dicas, ele iria dizer que, ó, isso aí não vai soar do jeito que você quer. Bom, aprender HTML é mais ou menos isso, gente. É ir testando, pegar aí, ir testando. E como a gente vai começar já no próximo vídeo, a gente vai ver algumas coisas também a respeito de CSS e algumas coisas já a respeito já de HTML, de MySQL. Porque a gente vai começar a planejar um projetinho para o negócio já começar a tomar corpo. E nós vamos usar a parte HTML apenas para fazer a parte de front-end, que é a parte que é mais utilizada hoje, o HTML. Tendo em vista que o HTML puro, o HTML sozinho, ele não tem muitas ferramentas, então a gente tem que usar com alguma outra linguagem para poder acessar um banco de dados, para poder buscar informações, interagir com o próprio usuário. A gente vai precisar de algumas linguagens de programações e a gente vai usar aqui, como já foi dito lá antes, e está até aqui no texto, PHP como uma linguagem de programação que vai controlar os códigos por trás. Quando a gente quiser consultar um banco de dados, quando a gente quiser jogar informações para dentro do banco de dados, a gente vai estar usando PHP, e o MySQL vai ser o banco de dados gratuito que a gente vai utilizar.